Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Chegamos, Marquinhos! Ah, bem-vindo 2021, coisa linda! Queridos, feliz ano novo pra vocês, dia 1º de janeiro de 2021. Nossa aulinha tá sendo gravada, feliz demais, né? Estamos perto da nossa prova, você já tá ali com aquela tua árvore frondosa, cheia de fruto, aquela raiz bonita do conhecimento que você cultivou ao longo do tempo, né? E aí chegou o momento da gente buscar, né? A gente já ofertou, agora a gente vai pegar nossa recompensa, que é a nossa aprovação, que a gente não tem dúvidas que você vai galgar aí e vai conseguir realizar o teu sonho. Hoje, a gente vai trabalhar um assunto, origem da vida. E aí eu tenho muitas coisas legais para falar para vocês, bizus pra gente estar trabalhando. Antes, preciso que você se conecte aqui com o titio, né? A gente vai fazer a nossa conexão do chakra do nosso Ki. Puf! Linkei meu chakra e meu Ki ao seu, agora estamos unidos na nossa conexão do avatar. Beleza? Antes de resolver as questões, vem comigo para o quadro, porque a gente vai montar e vai falar um pouquinho sobre origem da vida. Tá ok? Primeira coisa, vamos falar de teorias, né? Sempre que a gente fala de origem da vida, a galera evolucionista gosta de ficar discutindo com a galera que é fixista, né? Mas é uma coisa desnecessária. Por quê? Quando a gente fala de fixismo ou criacionismo, ela é uma teoria válida porque você tem um livro de referência que é a Bíblia. Inclusive, já caiu uma questão de prova onde se tinha como verdade isso, né? Onde um ser divino, um Deus, cria o planeta e os seres vivos permanecem sem sofrer mudança ao longo do tempo. Por isso, fixismo, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou começar aqui de cara. Big Bang, que é o que a gente vai falar depois, que é a nossa grande explosão. A gente vai falar da teoria evolutiva, né, da origem da vida, numa visão evolucionista a partir do Big Bang. Mas você também tem o que a gente chama de cosmozoários, ou panspermia cósmica. A panspermia cósmica ou cosmozoário diz que a vida vem do espaço, é alienígena. Se vem do espaço, é alienígena. Ou seja, os seres foram trazidos para a Terra por meteoros, cometas que vinham do espaço e se chocavam com a Terra. É aceita? É a mais aceita? Não, mas você tem que saber ela. E você tem o fixismo, que também pode ser chamado de criacionismo, onde você tem, né, Deus cria o planeta e os seres
vivos. Seres vivos. Que permanecem, presta atenção nisso, imutáveis. Imutáveis ao longo das gerações. Então, olha que legal. Por isso que é fixismo. Criacionismo, planeta, seres vivos. Fixismo. Esse ser que nasceu, ele vai, geração a geração, sempre ser igual. Não tem mutação, não tem mudança. Beleza? Tranquilo. Então, são as 3 vertentes que se explora em provinhas. Principalmente a que eu vou falar agora para você, que é do Big Bang. Então imagina agora, vamos trocar uma ideia, que o espaço, o universo, ele continua em expansão, né? E imagina que houve uma... comprimiu, boom! Surge uma massa de terra coberta por lava, onde a temperatura do nosso planeta girava em torno de 5.000 graus Celsius. Ou seja, não se tinha água em estado líquido. E aí eu começo a falar da minha atmosfera primitiva. Essa minha atmosfera primitiva está ligada ao Big Bang. Grande explosão, tem um planeta. Como é que era a atmosfera primitiva? A atmosfera primitiva, ela era composta pelos seguintes gases: metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Esses eram os gases da atmosfera primitiva. Eu tenho que, lembra, a atmosfera primitiva, num primeiro momento, o planeta tinha 5.000 graus Celsius. E com o passar do tempo, você tem água no estado de vapor, mas não no estado líquido. Porque para ter água no estado líquido tem que estar 100 graus. 100 graus é o ponto que ela muda para ebulir ou para condensar. Não é isso? Você tem ali o ponto certo. Mas não impede de formar nuvens. E aí imagina que o processo de chove e evapora. Quando chovia, a água evaporava antes de tocar no solo. Mas isso fez com que a temperatura da Terra fosse ficando mais amena. Até que eu consegui acumular água em precipitações, formando lagos, oceanos, beleza? Detalhe, eu não tenho oxigênio, então não tenho camada de ozônio. Eu não tenho CO2, então não tenho uma camada estufa. Logo, incidindo sobre esses raios, eu tinha descargas elétricas. Então, se eu dou uma descarga elétrica em uma molécula, eu separo os átomos. Então, descargas elétricas nesses gases desmembravam as moléculas em vários átomos. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, vários gases. E a radiação fazia com que esses átomos se reorganizassem. Só que, quando eu separo os átomos devido a descargas elétricas, na hora de reorganizar, eu posso criar novas moléculas, reorganizando. E foi justamente isso que aconteceu. Então, bota aqui, ó, raios ultravioletas. Na hora de reorganizar, eu formei moléculas diferentes com a combinação dos átomos livres. E aí essas moléculas novas eram mais pesadas e eram levadas para dentro d'água pela chuva. Tá? Proteínas. Algumas dessas moléculas não são quimicamente idênticas, não têm a mesma composição de átomos. São moléculas orgânicas que foram levadas para dentro da água. São proteínas, aglomerados de proteínas. Algumas dessas tinham a capacidade de colocar uma película de água em volta. Algumas. Outras não. Por quê? Dada a composição dos seus átomos. É ao acaso? Beleza. Só que nem todas as moléculas que tinham a película de água conseguiam se reproduzir. Ou seja, ela virar duas.
e só me interessa aquela que consegue. Então, eu vou dar um nome aqui, ó. Essa estruturazinha aqui, esse aglomerado de proteínas com uma película de água, você chama de coacervado. Então, o que é o coacervado? É um aglomerado de proteínas com uma película de água em volta. Antes de continuar aqui, eu preciso falar com você de duas hipóteses em relação ao coacervado. Você tem a hipótese heterotrófica. O que a hipótese heterotrófica sugere? Tá? Ela sugere. É uma hipótese, não é uma teoria. Ela diz, ó, que o coacervado é heterotrófico. É mais fácil o coacervado se alimentar daquilo que já está pronto do que produzir. Então, esse coacervado, de acordo com a hipótese heterotrófica, se alimentava dessas moléculas orgânicas livres, ó. É a sopa orgânica. Essa é a mais aceita. Então, quando o texto não falar qual é a hipótese, tu vai trabalhar com a mais aceita. Mas você tem a hipótese autotrófica. E a hipótese autotrófica, ela diz que o coacervado, adivinha, é autotrófico. Coacervado. Só que olha o pulo do gato. Prof, esse coacervado, se ele for autotrófico, ele é fotossintetizante? Não, porque não tem gás carbônico. Então, ele é coacervado. O coacervado é autotrófico, sim, mas é quimiossíntese. Faz diferença na tua vida. Não é por fotossíntese, que não tem CO2. Então, vamos construir aqui com a hipótese mais aceita? Vamos lá. Esse cara aqui, o coacervado, eu sei que ele é heterotrófico. Tá? Outra. Tem oxigênio? Não. Não tem oxigênio, então não é aeróbio. Ele é anaeróbio. E aí eu vou botar para você aqui, ó. Esse cara, ele fermenta. E o processo de fermentação faz com que libere CO2 para a atmosfera. Mais à frente, né, aí evolutivamente, você tem um outro coacervado, ó. E esse coacervado, o fato de aparecer esse não quer dizer que esse tenha desaparecido, tá? Que fique bem claro. Tranquilo? Esse coacervado, olha que coisa interessante. Ele continua sendo anaeróbio, então ele faz fermentação. Não tem oxigênio ainda? Só que o danadinho, ele faz fotossíntese. Então, se ele faz fotossíntese, ele está usando quem? O CO2. E está liberando quem? O2. Com a liberação do CO2, eu já começo a poder querer formar minha camada de estufa. E com a liberação de oxigênio, eu posso, depois de muito tempo, ter oxigênio, mais radiação, formar ozônio, a minha camada protetora. Lá na frente, eu tenho um outro coacervado, ó. Agora eu tenho um oxigênio. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um coacervado que pode ser aeróbio e usar o oxigênio. Usou o oxigênio, libera CO2. Então aqui, ó, que coisa bonita. Ah, esse coacervado aeróbio pode ser um coacervado aeróbio heterotrófico ou um coacervado aeróbio fotossintetizante. Só que ele é aeróbio. Acabou. É essa lógica que você tem que ter na sua cabeça. Tranquilo. Aí, a gente tem esses carinhas aqui, ó. Primeiro, oparin e aldane
né? A gente está falando ali de 1890, 1900 alguma coisa. Eles validaram isso aqui com o seu experimento e acharam no seu experimento proteínas, aminoácidos, né? Carboidratos. E aí, mais tarde, né? Mais tarde, Stanley Miller refez esse experimento e obteve a mesma coisa, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, né? Tá aí. São os caras que validaram essa sopa orgânica sendo formada. Eles reproduziram em laboratório, botaram os gases, descarga elétrica, radiação, tiveram o que como produto? A mesma coisa. Agora aqui eu quero diferenciar para você o seguinte. A biogênese é diferente. Deixa eu ajeitar esse meu diferente, que ficou torto. É diferente de a abiogênese é chamada de geração espontânea. Qual é a diferença? Vamos lá. A galera que defendia a biogênese, olha só. Galera de peso, ó. Isaac Newton, Aristóteles. Ó, Aristóteles. Quem é que defendia a biogênese? Red, Spallanzani. Pasteur, Louis Pasteur, que foi o cara que derrubou a biogênese. Então, esses defensores tinha mais, tá, gente? Eu tô botando só os principais para tu sentir o drama. A galera da biogênese acreditava que o ser vivo vinha de ser vivo. Ele não questionava isso, afinal de contas, eles tinham esposas, viam o filho nascer. Só que o problema todo tá aqui. Eles acreditavam que o ser vivo podia surgir da matéria bruta ou em decomposição. Então, olha só, ele acreditava que se eu jogar uma blusa suja num canto e deixar, aquela blusa vira rato. Se eu botar um pedaço de carne podre, a carne vira mosca. Não, não é isso que acontece. Já esse aqui acredita, ou defendia, né? Na verdade, tô botando acredita, que a vida vem de outro ser vivo. Ah, mas aqui tem aqui, ó, mas não é um ser vivo isso. Tá? É uma estrutura bem primitiva, né? Muito mais do que uma bactéria, tem ali um certo metabolismo, mas não é um ser vivo. Então, substâncias simples podem vir da combinação, mas ser vivo, só de ser vivo. Tá ok? Então, esse quadro tá bonito? Tá pra você. Tira o print. Agora a gente vai tirar fotinho, mais uma. Printou? Entrei. Ah lá. Pei, vê se ficou boa. Vamos ver. Ficou linda. Vamos para a questão agora. Vou só tomar uma aguinha aqui. Ah lá, espetáculo. Pei! Ah, de cara! Olha isso! Experimento! Isso é um experimento! Pode ter sido feito por Miller, Oparin, Aldani. O que importa é, eu coloquei os gases da atmosfera primitiva, tem água, certo?
Isso aqui é para dar descarga elétrica, para simular as tempestades elétricas. E você tem a radiação incidindo. Aqui, ele vai obter o produto. Qual é o produto que ele vai obter? O que eu botei no quadro para você. Aminoácidos, moléculas orgânicas. É correto afirmar que, letra A, através dessa simulação, Pasteur não tem nada a ver com hipótese heterotrófica, autotrófica. Pasteur tem a ver com derrubar a abiogênese. Foi Pasteur que derrubou, com seu experimento do pescoço de cisne, a galera que acreditava na biogênese. Então, Pasteur não tem nada a ver com a condição da Terra primitiva. Pela simulação das supostas condições da Terra primitiva, que ele simulou aqui atrás, foi possível formar matéria orgânica em condições abióticas. Verdade. Não tinha vida, mas eu formei matéria orgânica a partir de condições abióticas, dos gases. Letra B de bola. Os defensores da panspermia cósmica obtiveram evidências da participação de elementos extraterrestres na formação da vida? Evidência nenhuma. Houve a comprovação da atuação da energia vital na formação do primeiro ser vivo? As primeiras moléculas orgânicas surgiram de reações químicas em ambientes aeróbicos? A primeira molécula orgânica que surge, que é o coacervado, surgiu em condição anaeróbica, por isso que ela era fermentadora. Aí. Afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias provenientes de outro local do cosmo, veio de fora, panspermia cósmica. 3. Começa com 3 aqui. Só tem uma opção que começa com 3, nem para dificultar a nossa vida, cara. Se fosse eu da banca, eu botaria todo mundo começando com 3, para separar o joio do trigo. Eu sei que tu não vai cair na pegadinha, eu sei disso. Ah, professor, mas eu caí. Não tem problema. Identificou onde errou? Trampolim para cima. O problema é isso. Se você não identificar, tu vai para baixo. Tu identificar, tu sempre para cima. Então, começa com 3. Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes rigorosos. Red Spallanzani. Deixa eu até ver se eu botei com 2 L ali. Não, botei com um só. Spallanzani, tá? Depois mete um Lzinho ali. Pasteur. Esses caras provaram biogênese. Então, é 3 e é 2. Considera que a vida surgiu por mecanismos diversos, como, por exemplo, a partir da lama. Vida surgindo de lama. A biogênese. A vida é o resultado de um processo de evolução química e compostos inorgânicos se combinam. Evolução molecular. Ele bota, compostos orgânicos se combinam. Os gases inorgânicos se combinam, formando moléculas orgânicas simples. Tá vendo que ao longo do tempo foram se tornando mais complexas. Gabarito, letra B de bola. Tu não vai errar. Partiu para a próxima. De acordo com as teorias sobre origem da vida, é correto afirmar que a biogênese, lembrando que a biogênese é geração espontânea, mas biogênese, vida vem da vida. A biogênese representa as teorias que consideravam possível o surgimento da vida a partir de compostos inorgânicos e de outros mecanismos que não sejam a reprodução. Biogênese? Não, ela queria derrubar. Pedala, banda na biogênese. Letra A tá errada. A teoria da geração espontânea ou a biogênese considera que os seres vivos surgem somente pela reprodução. Não, eles trocaram aqui, né? A biogênese não preza somente pela reprodução. Indiferente das espécies envolvidas. A letra B tá errada. Segundo a panspermia, a vida teve origem a partir dos seres vivos oriundo de outros locais do cosmo. Verdade. A panspermia prega isso. Essa é a teoria mais aceita até hoje em função das comprovadas atividades extraterrestres na Terra. Gente, eu sempre questiono isso, né? Porque quando a gente para olhar, nós temos o nosso sistema. Na nossa galáxia, existem vários sistemas. Um deles é o nosso, sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que tadinho foi rebaixado a planetóide. Aí eu paro e falo para você, bem,
nós conseguimos averiguar a vida, ter equipamento para chegar em todos os planetas do nosso sistema para ver se tem vida? Não. Fomos a Marte, mandamos uma sonda para Mercúrio, vai para Saturno, não importa. Mas nós, no nosso sistema só, desses planetinhas, não fomos e botamos o pé na lua, não tem vida, não fizemos isso. Primeiro que tem planeta que você não consegue adentrar a atmosfera de tão densa, tempestades elétricas. Pode ter vida em Plutão e você não saber. Pensa, reflexão. Ainda em nossa galáxia tem outros sistemas com vários planetas que você sequer conhece e sabe se tem vida. Na nossa galáxia. Só que no universo tem centenas de milhares de galáxias. Várias galáxias com vários sistemas. Eu te pergunto, você acha que só a Terra é privilegiada em ter vida? Gente, eu estou falando de milhões de planetas. Existem vários sols espalhados aí, igual o nosso, mais quente que o nosso. A temperatura do Sol ela é medida pela sua cor. O nosso Sol não é o Sol mais quente. Você tem o Sol que é mais frio que o nosso, se eu não me engano é um laranjinha. O nosso e o Sol azul. O Sol azul, ele é muito mais quente do que o nosso. Então, se você tirasse o nosso Sol e colocasse no lugar do nosso um Sol azul, não teria vida na Terra. Ia ser tão quente que não teria vida na Terra. Então, eu estou falando de um universo que continua expandindo e que tem milhões de planetas. E você não tem tecnologia para ver os milhões. A não sei quantos anos-luz daqui pode ter um planeta com as condições idênticas ao nosso. E tem vida lá. E você não sabe. Beleza? Uma outra coisa, toda vez que a gente sai para procurar vida, a gente quer procurar as mesmas condições do surgimento de vida aqui. É errado? Não. É a base que a gente tem. Mas aí fica a pergunta, será que nos outros planetas, para surgir vida, tem que ter acontecido a mesma condição? A gente vê que a água é importante para a reação química, mas será que tem que sempre buscar as mesmas condições? Não poderia ter uma outra condição de formação de vida que a gente não conhecia, de repente, mas surgiu vida? Então, às vezes eu acho que é muita prepotência de falar, só a gente tem vida no planeta. Pô, gente, é um universo. Você não tem tecnologia para voar rápido. A gente não atinge nem velocidade da luz. Quem vê esse Star Trek da vida, esse Star Wars, né? O cara viaja na velocidade da luz, velocidade de dobra, não sei o que lá. Você não tem tecnologia de velocidade para conseguir chegar em Marte em, sei lá, em menos de um ano. Você demora anos para... Aí eu quero ir para Saturno. Anos que tu vai pegar de viagem. Olha isso. Então, imagina isso no nosso sistema. Imagina numa galáxia vizinha, que é anos-luz de distância. Para tu chegar lá, tu tem que criar uma arca e criar uma população vivendo nessa arca com o objetivo de chegar lá. Eu aproveito para falar essas doideiras, essas reflexões, porque é um assunto legal. A gente pensar que só a gente está vivo aqui nesse universão, tá? Ah lá, ó. Então aqui a gente já tem, ó. Para a teoria da evolução molecular, a vida é resultado da combinação de compostos inorgânicos em moléculas orgânicas simples, coacervado, que se complexaram até atingir a capacidade de autoduplicação e metabolismo. Bonitinho, letra D de dado, parte número 4. Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que teoria da geração espontânea, já tem um erro aqui, ó. Geração espontânea ou abiogênese. Geração espontânea não é biogênese, já está errado. Nem vou continuar lendo. Aqui era para eu continuar lendo, tá escrito aqui abiogênese. Então já está errado. Hellman, proposta, tudo bonitinho. Só está errado que não é biogênese, letra A furada. Expansão do conhecimento científico e a realização de experimentos rigorosos por Red, Spallanzani e Pasteur favoreceram a biogênese? Botamos no quadro. Ele derrubou a biogênese, então não favoreceu. Panspermia
afirma que a vida na Terra originou-se a partir de seres vivos ou substâncias precursoras vindo do cosmo. A panspermia diz isso aqui é verdade. Se é aceito ou não, não interessa. Ele descreveu a teoria, a hipótese como ela é. Isso é verdade. A panspermia descreve isso. Tá certinho. A teoria da evolução químico-molecular admite que a vida é resultante da evolução química de composto orgânico e inorgânico? Não. A evolução molecular é de inorgânico para orgânico. Nosso gabaritinho, letra C de casa. Show? 5. Pausa para aguinha, porque tô falando demais. Tô emocionado com esse assunto e gosto dessa matéria pra caramba. Tem uma série na Netflix que é Vidas no Espaço. E aí, vários cientistas mostrando como eles projetam vida em planetas. Marte, por exemplo. Como é que seria a vida em Marte? Como é que seria a nossa espécie? Como é que seria a nossa morfologia se vivêssemos em Marte? Então ele vai mostrando isso, as possibilidades de flora e de fauna. É bem interessante. Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida. Em alguns casos, existiam até receitas para reproduzir esses processos. Quem são os famosos? Newton, cara. Isaac Newton, olha isso do cara. Aristóteles, não é o cara, pensador? Os experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Pasteur veio igual ao MMA. Veio correndo, pulou com os 2 pés no peito da biogênese e falou assim, dá, sai. A biogênese caiu pro lado e falou assim, tá bom. Aí Pasteur bate no peito e hoje você tem o método de pasteurização. Evidências sobre a origem da vida sugerem que a composição química da atmosfera influenciou no surgimento da vida. Sim, os gases da atmosfera primitiva influenciaram no surgimento da vida. Os coacervados deram origem a moléculas orgânicas? Não! As moléculas orgânicas que aglomeradas deram origem ao coacervado. A teoria da biogênese foi provada por Pasteur? Não, foi derrubada. Olha isso, gente. O vitalismo é uma das bases da biogênese, nada a ver. Letra A, questão bonitinha pra gente aí, ó. A atmosfera, os gases influenciaram. Olha o experimento aqui de Pasteur. Qual era a ideia que a galera da biogênese tinha? Que existia um princípio ativo que, em contato com a carne podre, transformava a carne em mosca. E qual é o princípio ativo? O ar. A galera da biogênese dizia que a carne podre em contato com o ar virava moscas, mas não. O ar contém micro-organismos que nós não vemos, e esse micro-organismo que está no ar, quando entra em contato com substância orgânica, se prolifera. Aí, o que Pasteur fez? Pegou um caldo de carne, pescoço de cisne e ferveu. Não bloqueou a entrada de ar, mas ele ferveu. Só que quando ele ferveu o caldo de carne, o vapor d'água criou gotículas de água aqui. E essa gotícula de água fez uma filtragem. Quando o ar entrava, os micro-organismos ficavam retidos na gotícula de água e o ar chegava limpo aqui. E aí ele viu, ó, tá vendo aqui, ó? O ar tá entrando, mas não tem vida. Aí ele vai e quebra o pescoço de cisne. E depois que ele quebra o pescoço e tira a filtragem, aparece micro-organismo no caldo de carne. E aí Pasteur prova que não é o ar que transforma a carne em comida, e sim o ar carrega seres vivos que, ao encontrarem substâncias favoráveis, se multiplicam. Esse experimento é o experimento de Titio Pasteur. Chamo de Titio, dada a intimidade que tenho com ele, tá? O autor e a teoria por ele provada, o autor olhou para a imagem, pescou de cisne, já está ligado aqui que é Pasteur. E Pasteur prova biogênese. Letra D de dado. Questão 7. Vamos lá. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca de pesca.
Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da abiogênese, geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada, questionada. Olha aqui, ó, século XVII. Estamos falando de 1600 e alguma coisa. A partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que Redi e Pasteur mostraram experimentalmente que seres vivos podem ser criados em laboratório? Não, não foi isso que ele provou, que ser vivo é criado em laboratório. Que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Também não foi isso que ele provou. Que o ser vivo é oriundo de reprodução de outro ser vivo pré-existente, porque eles defendiam a biogênese. E qual é a definição de biogênese? Que o ser vivo surge da reprodução de um outro ser vivo. Então isso aqui que eles provaram, letra C de casa. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Não. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos. Não. O Enem, às vezes, ele vem com umas coisas absurdas na múltipla escolha que facilita até a nossa vida. Mas bastava você entender qual é a definição de biogênese que está aqui, ó. Tá no quadro, eu botei isso para você, que a vida vem da vida. Tá ok? E a nossa última questão, para que a gente feche com chavita de Eurita, para que você pegue ele... Fechei o meu conhecimento, tá bonito. Olha aqui. Recentemente, pesquisadores dissolveram em água material orgânico extraído dos meteoritos e obtiveram coacervados, reforçando a teoria da pangênese sobre a origem da vida. Coacervados são, letra A, bolsas delimitadas por membranas lipoproteicas? Não. A gente não combinou que o coacervado, ele é um aglomerado de proteína envolta por uma película de água. E água não é lipoproteica. Lipoproteica é proteína com lipídio. Estruturas precursoras, coacervados são estruturas precursoras de bactérias, apresentando membrana, material genético, porém sem parede celular, não. Gente, membrana plasmática, não. Película de água. Material genético, DNA, RNA, não. Estruturas semelhantes a arqueobactérias, são bactérias extremófilas, primitivas, que vivem em regiões com alta salinidade, halófitas, né? Alta salinidade, alta temperatura, termófilas, metanogênicas, tá? Que não dependem da fotossíntese para sobreviver. Não é precursor nada. Coacervados são aglomerados de proteínas que se formam espontaneamente em soluções aquosas, com certo grau de acidez e salinidade, envolvidas por uma película d'água. Olha o gabarito aqui, ó. Olha o gabaritinho aqui. Beleza? Letra D de dado. Aqui a gente fecha. Vou cortar para o quadro rapidinho, só para você dar mais uma olhada aqui comigo e uma pinceladinha de leve. Plá. Aqui, ó. Prof, qual é a teoria que eu devo, se na prova não citar a hipótese do coacervado, tu trabalha com qual? Com a mais aceita. Essa daqui. Por quê? Qual é o argumento entre eles, tá? Aqui faltou uma hipótese, tá? Hipótese. Segundo a galera que defende a heterotrófica, é mais fácil eu me alimentar do que já está pronto, ele heterotroficamente comer o que já está aqui, do que eu produzir meu alimento. Para eu produzir algo é mais complexo. E no início de surgimento, não dá tempo de algo tão complexo surgir muito rápido. Isso é argumento. Mas existe essa hipótese que é analisada, em que esse primeiro carinha ele fazia quimiossíntese. Ele usava, né, uma substância inorgânica para gerar energia. Não pode ser por fotossíntese porque não tem CO2. Eu vou bater a foto aqui, de novo, só para acertar, porque eu tinha esquecido aquele Ezinho dali. Então vamos cá. E aí a gente encerra depois da minha fotinha. Quero me dar um beijo para vocês. Foi. Deixa eu ver se ficou boa. Ficou. Queridos, cortou para mim agora aqui. Mais uma vez, excelente entrada, início de 2021 para você. Foco, tá? Pensa o seguinte. Positividade total.
né? Foco, força e fé. Por quê? Nunca foi sorte. Sempre foi o quê, Bramucem? Sempre foi Deus, né? Então acabou. Fechamos com essa, né? Com essa pedacinho de música. Positividade total. Foco, força e fé. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, né? Ah, moleque! Tamo junto. 2021 maravilhoso. Beijo no seu coração, espetáculo e fui. Agora somos mais de 1 milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.